Tá. Estamos ao vivo agora aqui na página da Casa de João, irmão Francisco, mais uma vez, em busca de dar cumprimento ao nosso projeto de levar fé e esperança, harmonia, conhecimento às pessoas nesse período de pandemia, de reclusão, né? Que agora, graças a Deus, já está sendo afrouxado um pouco, né? Mais uma vez, hoje nós temos aqui o nosso irmão Lindenberg, trabalhador da casa, mas também trabalha em todas as casas que a gente vê aí. É polivalente. Muito boa noite, Lindenberg. Boa noite, amigo Wilton. Muito bom estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho mais sobre a obra do Herculano. E a questão do trabalho em todo canto é porque, rapaz, eu sou muito inquieto. Aí eu começo a me envolver com vários projetos e tal, mas é bom porque dá um oxigenado, né? Então também ajuda. É uma terapia. E é uma terapia, com certeza. É terapia ocupacional, literalmente, né? Você está com a mente ocupada o tempo todo e não tem ociosidade onde as portas se abrem, né? Uhum. E a gente acaba, como nossos avós diziam, né? Mente vazia, oficina do diabo. Exato. Exatamente. Tinha razão, sabedoria popular. Tinha razão. Estamos aguardando um pouquinho aqui. É sempre bom conversar com o Lindenberg, porque ele traz grandes conhecimentos e detalha, explica como professor, né? Explica bem, porque às vezes a gente escuta a palestra e percebe que o palestrante tem muito conhecimento, mas ele não consegue fazer com que as pessoas assimilem aquela bagagem toda dele, né? Fica muito complexo, isso é complicado, né? Rapaz, eu comecei minha vida na educação como professor de filosofia. E como é uma matéria difícil, embora ela seja mal considerada na educação básica, né, mas ela é difícil. Eu tive que, já desde cedo, aprender a trabalhar os conceitos mais complexos possíveis de uma forma em que todo mundo pudesse acompanhar, independente da pessoa conhecer aquele autor ou não, né? É um desafio diário. Falar em filosofia, né? Eu tenho que marcar com você e o Eduardo dia para nós falarmos sobre a filosofia da doutrina espírita. Sim. Para rebater alguns argumentos que estão tendo por aí, né? Que não tem filosofia na doutrina espírita, né? Não podemos calar, né, rapaz? Não podemos calar. Inclusive, eu pontuei algumas coisas sobre esse tema na fala de hoje desse momento do Herculano. Ótimo, beleza. Vou deixar o Eduardo se preparar também. Vamos dar boa noite aqui aos nossos irmãos que já estão chegando, né, na nossa casa. Felipe Pedro, Adevale, Edneide Rodrigues, Solange. Trabalhar muito para ganhar bônus hora. Solange. É verdade. Boa noite a todos. Bom, Lindenberg, não preciso lhe explicar o funcionamento da casa, porque a sua casa você sabe muito bem como é que funciona, né? A gente vai para a prece, você já tem a liberdade de pegar aí os comentários e inserir na sua conversa, isso é bastante interessante, é muito interessante, porque você traz as pessoas que estão assistindo para dentro da conversa, né? Mesmo que, infelizmente, ainda não podemos ouvir o áudio das pessoas, né? Mas, pelo menos, o pensamento deles, isso é muito interessante. Quando você deixa tudo lá para o final, aí fica assim, meio fora do contexto momentâneo. Porque a pessoa está fazendo um comentário sobre a sua fala, quando você vai comentar lá no final, vai ter que voltar ao raciocínio para aquela fala anterior. Então, eu acho assim mais interessante, mais dinâmico, né? Acaba perdendo o contexto. Se você deixar muito para depois, né, vai perdendo o contexto. Exatamente. Até o raciocínio da pessoa que fez o comentário se perde também, né? Isso. Mas é interessante. Parabéns pela iniciativa. Né? Então, eu vou fazer a prece inicial
Quando eu fizer a prece inicial e deixar aqui, eu vou sair ali para pegar minha caneca com água, esqueci da jarra d'água, e não dá, tem que ter a jarra d'água, né, aproveitar as energias, né? Aconselho Sim. a todos, né, fazerem a mesma coisa, colocarem ali a sua jarrinha de água, né, para fluidificar, porque vamos entrar num padrão vibratório legal, os bons espíritos estão conosco e com certeza irão fluidificar essa água, transformando-a no remédio que cada um necessita. Isso é fato, não tem como Uhum. escapar disso, né? E às Sim. vezes, quando duas pessoas bebem da mesma água, sentem gostos diferentes, o gosto da Uhum. água diferente, né? Então, Exato. sugiro a todos que façam como eu, não é crendice nem superstição. Coloque a água e percebam como vai melhorar muito o funcionamento do organismo físico. Então, aqueles que quiserem nos acompanhar na prece, quiserem fechar os olhos, nós temos nesta noite mais uma oportunidade de agradecimento por estarmos aqui podendo nos comunicar sem a necessidade de um médium para transladar nossa conversa, traduzir a nossa conversa, transmitir a nossa conversa, porque ainda estamos encarnados. E enquanto encarnados estivermos, temos que buscar sempre a nossa melhora, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. É difícil abandonar as más inclinações, os gostos e os prazeres que trazemos arraigados do nosso perispírito como tendências que nos conduzem aos equívocos morais e físicos. Que Jesus, na sua misericórdia e amor, permita que o nosso mentor, o mentor de cada um de nós, se aproxime agora e coloque a sua destra, a sua mão direita sobre as nossas cabeças. E aurindo lá do alto energias boas, sutis, derrame através do nosso chakra coronário, no alto da nossa cabeça, energias calmantes, tranquilizantes, curadoras, que elevem o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento ao mais alto, para que, numa sintonia com os bons espíritos, nós possamos aurir deles os bons pensamentos, o entendimento e a paz e a tranquilidade para que as passagens mais polêmicas do assunto não firam o nosso orgulho, o nosso coração, e possamos entender como uma ideia nova que surge para nos transformar para melhor. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, aqueles que estão no processo de desencarne, aqueles que acabaram de desencarnar, e principalmente, Senhor, abençoa com muita força aqueles que causaram tanta dor e tanto sofrimento. Eles, sim, vão precisar de muita ajuda. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmão, a casa é sua. Rapaz, difícil é voltar para o corpo depois de uma prece tão bonita dessa. Que bom, que bom. Vá lá, eu vou pegar minha água. Tá bom, beleza. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, em que a gente vai abordar a parte 2 da análise da obra do Herculano, A Pedra e o Joio. Né? Assim, é uma obra fininha, como eu mostrei para vocês naquele dia, mas que ela é extremamente complexa. Essa obra aqui, ela é bem pequenininha, olha, mas que eu precisei dividir em duas partes devido ao nível de complexidade das análises que o Herculano Pires faz e o próprio móvel, né, que o conduziu
a escrever essa obra também, como um alerta geral às obras que são produzidas dentro do movimento espírita e que muitas vezes acabam contradizendo a própria doutrina espírita, né? Acaba indo contra os postulados de Kardec, acaba muitas vezes por tentar traçar um caminho de que o espiritismo está ultrapassado e precisa ser reformado e etc. Mas a grande pergunta do Herculano sempre é: como é que você vai reformar uma coisa se você ainda não compreende? Porque na percepção do Herculano, o espiritismo é o grande desconhecido do movimento espírita. E a gente vê isso de N formas na construção histórica do movimento espírita aqui no Brasil, né? Com muito religiosismo, desconsiderando determinados autores que são altamente importantes, como o próprio Herculano, o Hermínio de Miranda, o Ney Lobo, né? Então a gente construiu um movimento espírita muito pautado numa perspectiva mediúnica de determinados médiuns que psicografaram obras nesse período. Mas os autores voltados para uma pesquisa maior, filosófica, científica, esses autores foram deixados de lado, né? Então, para retomar um pouco do que a gente conversou no nosso primeiro encontro, né, em que o Herculano elenca a algumas ideias que estavam infiltradas dentro do movimento espírita, né, e que essas ideias ainda permanecem até hoje. Essa obra do Herculano é de 1974, mas ela nunca foi tão atual como nos tempos agora, devido a toda essa efervescência de mudanças, de perspectivas dentro do movimento espírita. Muito também que foi permitido pelo próprio esse movimento de uso da tecnologia que a gente está podendo hoje fazer, né? Então, pessoas do Brasil inteiro conversando, se comunicando, pessoas de uma vertente progressista do espiritismo, resgatando os postulados de Kardec como os postulados basilares da doutrina e tendo a oportunidade de conversarem de forma aberta, para além dos muros das casas espíritas, para além de olhares tortos dos dirigentes que não gostam, que são muitas vezes adeptos de outros autores, né? Mas uma coisa é certa, e eu defendo de forma muito forte essa perspectiva do Herculano que eu vou dizer agora. Não tem como você estudar o espiritismo sem ser a partir de Allan Kardec. Tudo o que vem depois vem como um complemento, como uma ampliação da compreensão, né? Mas não há condições ainda de haver uma substituição em relação a esses autores perante a produção de Allan Kardec, né? Sempre gosto de destacar que Allan Kardec não foi um mero codificador, embora essa nomenclatura seja bastante usada. Ele foi um grande pensador da sua época e, como tal, precisa ser valorizado a partir da sua construção, do seu nível cultural e do seu nível de conhecimento geral que ele detinha quando fez todo o trabalho voltado para a pesquisa espírita. Wilton, pode passar, por favor. Então, retomando, só para a gente relembrar, pode passar, que teorias estranhas eram essas que o Herculano Pires denunciou, que elas estavam tomando conta do movimento espírita, né? Então, o rustanguismo, que a gente já comentou bastante no outro encontro, que é a partir da obra do Rustang, que foi amplamente apoiada e divulgada pela própria Federação Espírita Brasileira. Somente em 2019, a Federação Espírita Brasileira retirou do seu estatuto o rustanguismo. Então, notem que da chegada do espiritismo no início do século XX até agora, o rustanguismo esteve aí inserido e influenciou diretamente na formação do pensamento do movimento espírita brasileiro. Nós temos o espiritismo divinista, que eu até indiquei também para quem quisesse pesquisar, que ele é pautado a partir do Oswaldo Polidoro, numa perspectiva de superar o espiritismo de Kardec em prol de um novo espiritismo, o que ele chamou de espiritismo divinista, ou divinismo, né? Aí tem questões altamente absurdas, a começar pela perspectiva de que o Polidoro seria uma reencarnação atual
de Jesus, né? Então ele seria esse espírito que reencarnou como Jesus na época em que Jesus esteve aqui e agora estaria de volta para reinaugurar, né, um espiritismo novo aí para nós, bastante questionável. Nós temos o ramatismo ou ramatizismo, a partir das obras de Ramatiz, e muitos espíritas vão nessa perspectiva de Ramatiz, que é uma perspectiva mais mística, né, inclusive com conceitos, com muitos conceitos ainda não aplicáveis, né? O Wilton dizendo, o Polidoro disputando com o Henrique Cristo, exatamente. O Polidoro aí está nessa disputa com o Henrique Cristo. Então, o ramatismo, o harmondismo também vai muito nessa perspectiva mística. O Edgar Armond foi um dos fundadores da FESP, em São Paulo, e é o escritor da obra Os Exilados de Capela. Eu já vi diversas pessoas defendendo ardentemente a obra Os Exilados de Capela, que ela tem até alguns conteúdos bem interessantes. Mas, quando você faz um estudo comparativo entre ela e a Gênese, que ela traz conteúdos que estão mais presentes na Gênese, você encontra facilmente diversos erros doutrinários. Da última vez que eu li, eu encontrei 7. Né? Isso de uma leitura breve. Assim, se fosse fazer uma leitura mais aprofundada, eu encontraria até mais pontos. Nós temos aí a teoria do contínuo mediúnico, que seria uma aproximação entre Espiritismo e Candomblé, que foi pensada a partir do sociólogo Cândido Procópio, que eu fiz até uma indicação de leitura de um artigo para quem quisesse se aprofundar também nessa teoria. Nós temos o André Luizismo, amplamente divulgado, amplamente aceito, utilizado para contradizer Kardec muitas e muitas vezes, não porque na obra tal o André Luiz disse isso, e a pessoa toma como verdade absoluta. Um espírito tão imperfeito quanto nós, e que as pessoas tomam como uma verdade absoluta. Né? O igrejismo, que nós também já comentamos, o excesso de religiosidade presente nas casas espíritas. Pode passar, Wilton. Por favor. Nós temos o baldismo, né, que é a partir de Pietro Baldi, que, como eu disse da outra vez, ele tem até boas obras, mas assim não faz ainda jus a ter um movimento próprio dentro do movimento espírita. Então, na verdade, eu nem sei por que tem, ele tem uma determinada força ainda. Aqui no Nordeste nem tanto, mas no Sul e no Sudeste ele tem uma força grande. Numa das casas espíritas que eu frequento, que é uma casa grande, assim, eu digo grande, não é supervalorizando, não, mas é porque é uma casa que tem muitos trabalhadores e algumas práticas ainda um pouco questionáveis. Inclusive tem um grupo específico para o Pietro Baldi. Não sei por quê. Nós temos o divaldismo ou o joanismo, a partir das obras do Divaldo Franco, e o chiquismo ou o emanuelismo, a partir das obras do Chico Xavier. Obviamente que essa crítica não é uma crítica ao trabalho como um todo desses médiuns, e muito menos ao trabalho da psicografia em si, porque eles têm menos responsabilidade da forma como o movimento espírita absorveu as obras deles do que eles mesmos. Né? O próprio movimento espírita os colocou num patamar de superioridade dentro do movimento espírita. Então, eles foram produzindo as suas obras, diversas obras muito boas, por sinal, mas que acabou ofuscando, né? Elas acabaram ofuscando obras importantes de outros autores que não têm esse aspecto da psicografia, como o próprio Herculano, que não tem esse aspecto da mediunidade e são muitas vezes deixados de lado. Isso é um indicativo de que o movimento espírita é muito ligado ainda às perspectivas das opiniões dos espíritos e não à valorização da pesquisa, o que não é um sinal muito interessante. Então, qualquer obra psicografada ganha um status grande de verdade universal dentro do movimento espírita. Obras de Zíbia Gasparetto. A Zíbia Gasparetto, depois que ela deixou de ser espírita, para quem não sabe, ela não é mais espírita, ela não era mais espírita já há muitos anos, né? E eu ainda via pessoas utilizando as obras mais recentes dela para contradizer as obras de Kardec.
E eu sempre ficava muito chocado com isso, porque como é que você vai utilizar um autor espírita para contradizer Kardec já seria complicado, porque esse autor teria que ser muito bom. E você utilizar um que nem se diz mais espírita, inclusive para o choque geral da nação brasileira, tem um grande palestrante da atualidade, que faz muito sucesso, que dizem que é o sucessor do Divaldo, que se você visitar os perfis dele nas redes sociais, ele sequer se diz espírita. Vocês sabiam disso? Ele se diz humanista, ele não se diz espírita. No entanto, ele projeta o seu trabalho profissional com base nos seminários espíritas e ganha um bom dinheiro com relação a isso, né? Então, a gente precisa ficar atento a esses movimentos também, que é o próximo ponto aí que está presente, né? Esses grandes palestrantes que se projetam ganham muito dinheiro às custas do movimento espírita, lançam livros, cursos exclusivos, as pessoas pagam caro para uma palestra deles, como o Wilton falou da outra vez, R$ 22.000 numa palestra desse mesmo cara que estou falando, eu não vou dizer o nome, mas que vocês supõem, né? Basta lembrar que dizem que é um dos sucessores do Divaldo. Então, é muito complicado, porque antes de mais nada, você se projetar às custas da doutrina espírita já é eticamente questionável, né? E quando, além de se projetar, você não fala abertamente que você é espírita nas suas redes sociais, é muito cômodo isso, né? Então a gente precisa pensar também qual é a audiência, né? Para onde que a gente está direcionando a nossa audiência em relação às pessoas que a gente costuma ouvir. E por fim, nessa parte de retomada, né, da nossa conversa, a grande recomendação de Kardec, que nunca foi feita por nenhum movimento federativo, de análise profunda das obras que são produzidas e que se dizem espíritas a cada 25 anos. Né? Isso nunca foi feito e eu acho muito pouco provável que vá ser feito algum dia. Porque precisa que as pessoas tomem a responsabilidade e o movimento federativo, infelizmente, não tem essa força de vontade de fazer essa análise mais profunda. Né? Wilton, pode passar, por favor. Então, o Herculano retoma essa reflexão toda que eu estou aqui fazendo a ponte, né, entre o encontro passado e esse, com o que ele chama da questão metodológica, valorizando o que o Kardec produziu enquanto um pensador que desenvolveu um método próprio de pesquisa voltada para os fenômenos espirituais, que não poderia ser um método científico tradicional aplicado às ciências naturais. Então, era preciso desenvolver um método novo, algo completamente novo, embora tivesse uma relação com o método científico tradicional. Né? Então, a chamada questão metodológica, de importância basilar em todos os campos de pensamento, passa completamente despercebida entre os opositores, os críticos e os pretensos reformadores da obra de Kardec. Então, pessoas que se aventuram em fazer uma crítica metodológica a Kardec, mas não conhecem a metodologia de Kardec, não conhecem a perspectiva metodológica que o Kardec aplicou na pesquisa dele. Né? Então, o Kardec ele estava no meio ele ficou no meio de algumas guerras ideológicas na época dele. A guerra científica, que aplicava um método voltado para as ciências naturais e uma perspectiva excessivamente positivista, né? Ao mesmo tempo, a filosofia desconfiada com o próprio espiritismo e, do outro lado, a ciência, a religião tradicional, principalmente a católica, questionando o espiritismo por querer desenvolver metodologia científica para fenômenos religiosos e espirituais e questionando os próprios fenômenos espirituais. A gente tem uma base muito clara disso naquele diálogo do Kardec com o sacerdote lá no livro que é o Espiritismo. Né? Então, o Kardec teve que lidar com todo esse caldo cultural que estava presente na França, então, o berço do pensamento ocidental naquele período, né? Teve que lidar com essa dificuldade e ainda com uma série de incompreensões dos seus próprios confrades espíritas que não tinham a mesma percepção, muitas vezes, que o Kardec teve. Isso levou até ao fato do Kardec, às vezes, ser acusado de ser muito centralizador.
Mas é um trabalho tão complexo que, se não tivesse uma pessoa para centralizar, imagina a quantidade de metodologias que poderiam ter saído aí de várias pessoas opinando sobre isso, né? Então, ele, de fato, era a pessoa mais preparada para fazer para criar esse início de unidade da pesquisa espírita e do pensamento espírita como um todo. Pode passar, Wilton. Então, o Herculano diz: é simplesmente assombrosa a leviandade com que espíritas e não espíritas, entre gente do povo e homens de cultura, formulam críticas a Kardec sem o conhecerem, sem haverem realmente estudado a sua obra e meditado sobre ela. Aí, se você resgatar o primeiro diálogo lá do que é o Espiritismo, que é o diálogo com o crítico, o que é que o crítico queria fazer? Ele queria ter uma conversa rápida com Kardec, participar de algumas reuniões, para ele escrever sobre o Espiritismo de maneira, ele usou um termo chamado ex professo, que é quando você domina o assunto de forma ampla, de forma plena. E aí o Kardec questiona para ele como é que você vai escrever de maneira ex professo sobre o Espiritismo só assistindo a algumas reuniões e conversando brevemente comigo. Quer dizer que você não vai ler as obras que foram produzidas até agora, né? Então, é muito estranho quando você não se adona daquele conhecimento e você quer elencar críticas ou até mesmo proposições de reformular aquele campo do conhecimento que você está estudando, né? Então, é muito complicado a gente adentrar na defesa dessas teorias que pretendem reformar o Espiritismo sem que a gente tenha ainda compreendido a doutrina de forma mais ampla, né? O conhecimento espírita ele não se esgotou. O Herculano faz o alerta que eu endosso também, que com o passar do tempo, tanto a ciência como a própria filosofia têm dialogado cada vez mais com a perspectiva espírita. Então, onde que os postulados espíritas perderam força ou perderam a sua verdade conceitual? A gente poderia falar de evolução de palavras. Por exemplo, falando um pouco da saúde mental, né? Na época de Kardec se utilizava o termo loucura para falar sobre transtornos mentais. Hoje em dia a gente não fala mais esse termo, né? Então houve aí uma evolução conceitual da palavra, mas não quer dizer que a reflexão sobre a loucura esteja perdida. E aí o próprio Herculano faz essa análise de que, mais do que o apego às palavras, a gente tem que ter o apego às ideias. Quais são as ideias trabalhadas por Kardec, apesar de algumas palavras que já foram superadas, né? Esse é o ponto que a gente precisa ficar atento. Wilton, pode passar para o próximo. E aí eu queria falar do ponto que o Wilton comentou mais cedo, que este filósofo brasileiro, que eu ia até não chamá-lo de filósofo, mas, enfim, vou chamá-lo de filósofo, chamado Pondé, ele tem um vídeo curtinho dele no YouTube, em que ele faz essa seguinte pergunta e desenvolve uma crítica à doutrina espírita a partir dessa pergunta. Então, o espiritismo é uma filosofia respeitada pelo mainstream filosófico? O que é o mainstream, né? É o local de referendar as teorias filosóficas que surgiram ao longo da história. Então, o principal mainstream filosófico seria a academia universitária, a academia das universidades. Contudo, qualquer pessoa versada em filosofia sabe que a filosofia não se restringe à filosofia acadêmica e que a filosofia ela fez recortes de valorizar determinados autores ao longo da história, o que não quer dizer que os outros autores que ela não estuda não sejam igualmente bons quanto aqueles que ela estuda. Então, na minha graduação, eu vi o tempo inteiro novos autores sendo estudados com o passar dos anos, porque as pessoas foram lendo, foram percebendo a importância das obras deles e foram incluindo na pesquisa filosófica. Então, é uma questão também de leitura. Se a academia se recusa a ler o Espiritismo de forma séria,
ela não vai encontrar a filosofia espírita como Herculano Pires encontrou, por exemplo, como Humberto Mariotti encontrou, como Hermínio de Miranda encontrou. Então você tem que pelo menos ler. O primeiro passo de uma análise honesta é você ler aquilo que você está criticando, né? Você entrar em contato com aquele conteúdo, aquele texto. O Pondé, inclusive, nessa fala dele, ele apresenta diversos erros conceituais sobre a doutrina espírita, porque ele não teve nem trabalho, ele não se deu nenhum trabalho de, não, eu vou aqui ler para que eu possa falar em cima dos conceitos e debater sobre ele. Não. Ele não teve nem sequer o trabalho de fazer uma pesquisa mínima dos conceitos que ele iria apresentar. A impressão que eu tenho é que ele jogou o que ele achou que ele sabia e, em cima disso, ele fez uma crítica, né? Então, a Dora Encontre, na obra Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes, alerta que o Kardec foi sistematicamente ignorado ao longo dos últimos 160 anos, né? Inclusive pelos autores espiritualistas. E isso foi proposital, porque tinha a intenção de, muitas vezes, ir contra a doutrina espírita, muitas vezes, como o próprio William Crookes, quando ele foi pesquisar os fenômenos de materialização, ele mesmo conta que na obra dele, Fatos Espíritas, que o objetivo dele era comprovar a inverdade que era o fenômeno mediúnico de materialização. Então, no final das contas, ele se convenceu do contrário, né? Mas ele foi com essa intenção de provar que tudo não passava de uma mentira. E aí, esses caras, né, esses pesquisadores, o William Crookes, o Charles Richer, o Ernesto Bozano, eles não fizeram diálogo com Kardec nas obras dele propositalmente, mas eles leram, eles conheceram, eles sabiam o que Kardec havia produzido. Mas ler o Kardec e fazer os apontamentos de forma direta sobre o Kardec seria dar um palco, né? Seria dar atenção à doutrina que eles tanto queriam inicialmente contradizer, né? Não no caso do Ernesto Bozano, mas no caso de outros. Então a gente precisa ficar atento, né, a essas falas. É um vídeo curtíssimo, esse vídeo que o Pondé apresenta, o que demonstra uma total despreocupação de aprofundamento. É tipo, eu vou apresentar aqui qualquer ideia para os meus seguidores acreditarem e pronto. Não vou me aprofundar, porque tipo, o espiritismo nem merece nenhum aprofundamento, né? Isso é extremamente complicado e a gente precisa, enquanto espírita, ficar atento também a esses movimentos, né? Dessas pessoas que tentam desmerecer a doutrina sem o conhecimento mínimo. Pode passar, Lucas. E aí, a partir dessa fala do Pondé, o nosso querido Cosme Massi, palestrante, educador, mestre e doutor em lógica e epistemologia pela Unicamp, que faz um trabalho massivo, né, dentro do movimento espírita, ele fez um vídeo para responder ao Pondé, né? Esse vídeo tem em torno de 13 minutos, também está disponível no YouTube, e eu até tirei essa imagem da capa do vídeo, né, que ele fez em resposta ao Pondé. E aí, notem, já começa pelo cuidado da argumentação, né? Não tinha como apresentar aqui o vídeo, mas, quer dizer, talvez até tenha, né? Mas eu não domino essa tecnologia. Mas ia tomar muito tempo. Mas o tempo de resposta do Cosme, em torno de 13 minutos, para 3 minutos de fala do Pondé, o que demonstra um cuidado de, não, eu vou preparar uma resposta analisando cada fala dele, com argumentos e com uma atenção voltada para uma boa argumentação. Então, isso já é uma diferença gritante de postura filosófica frente a uma análise. Então, eu sugiro os 2 vídeos para vocês compararem as argumentações e verem o que é que pode enriquecer, nos enriquecer, para, frente a outras situações que ocorram como essas, a gente poder também estar municiado aí de argumentos para trazer um contraponto, né? Pode passar, Wilton. E aí o Cosme, para quem não lembra, ou para quem não sabe, o Cosme é um dos idealizadores do Kardecpedia, ou Kardecpedia, né?
Essa plataforma multilingüe, que está disponível de forma gratuita na internet, para aplicativo de celular também, né? E que ela reúne todas as obras de Kardec, que não são só 5, tá? Vamos, vamos superar essa ideia de 5 obras de Allan Kardec, porque não são só 5 obras, contando todas as obras, todas as 5 obras, as revistas espíritas e as pequenas obras que o Kardec escreveu, que depois ele anexou as outras obras, dá mais de 25, né? Então, não foram só 5, não, tá? Então, essa plataforma hospeda essas obras de Kardec. Você pode digitar nesse campo da pesquisa palavras ou frases completas que ele identifica exatamente em quais obras aquela palavra ou frase ela aparece, né? Então é um potencializador a mais da nossa pesquisa atualmente em relação às obras de Allan Kardec, né? Então vale a pena. Essa plataforma foi idealizada pelo Cosme, mas teve a participação de outros confrades espíritas conhecidos nossos, inclusive aqui do Ceará, do nosso amigo Sérgio Santiago, do GEP, né, que também participou da elaboração da Kardecpédia. A nossa amiga Daiane diz o seguinte: ignorância, falar do que não conhece ou procurou conhecer sobre qualquer assunto. Exatamente. Infelizmente, a postura do Pondé, enquanto pensador, enquanto filósofo, deveria ser de, no mínimo, fazer uma pesquisa prévia antes de fazer uma análise sobre a doutrina espírita. Mas, né, assim, a ética nem sempre está presente dentro do trabalho de determinados filósofos, né? E sem falar que o Pondé, assim, ele é mais palestrante do que filósofo, propriamente falando, né? É bem complicada assim a atuação dele. Olha que interessante a nossa amiga Celoé. Se eu estou enxergando direito. Celoé ou Celoe Pacheco. Boa noite, de Laguna, Santa Catarina. Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom tê-la por aqui. Que bom. Seja bem-vinda. Então vamos lá, pode passar, Wilton. Aqui, só para fazer um reforço, né, da indicação da leitura dessa obra, que ainda é uma obra, dentre as principais obras de Kardec, ainda é uma obra muito desconhecida do movimento espírita, então sempre que possível eu recomendo. O Kardec, quando ele lançou essa obra, ele disse que o estudo da doutrina deveria começar por ela, né? Essa obra não foi a primeira, primeiro veio o Livro dos Espíritos, mas quando ele lançou, ele já indicou que ela deveria ser a primeira obra que qualquer pessoa deveria começar a estudar a doutrina espírita. Ela traz reflexões profundas sobre conceitos nos 3 diálogos que o Kardec desenvolve, né, com o crítico, o cético e o sacerdote, de maneira que a gente consegue ver os conceitos das outras obras ali no formato de diálogo, nesse formato platônico que o Kardec montou, né? Nesse formato de diálogo, a gente consegue ver os conceitos das outras obras ali, quase que de forma viva. É muito bacana fazer esse movimento de estudo. Pode passar. E aí o Herculano diz o seguinte: do ponto de vista cultural, é simplesmente vergonhoso que o tenhamos de recolocar constantemente ante os olhos dos dirigentes de grupos, de centros e de instituições representativas do movimento espírita. Isso o Herculano está se referindo à questão do método de Kardec. Então, é vergonhoso, na percepção dele, ter que sistematicamente a gente ficar lembrando conceitos que deveriam já estar amplamente internalizados, conhecidos pelo movimento espírita como um todo, sobretudo a pessoas que representam casas, que representam federativas, que representam instituições diversas, né? Então, por exemplo, o movimento progressista de espíritas, que tem crescido bastante nesse período, ele traz o retorno ao estudo a Kardec, o que deveria ser a coisa mais básica do movimento espírita. Aí precisa vir alguém para ficar relembrando algo que é extremamente básico. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, as pessoas nos acusam de mas é porque vocês estudam só Kardec. Não é isso.
Mas como é que você vai estudar outras obras que até tem um certo grau de complexidade, sem você ter a base? Né? Então, primeiro você trabalha em cima da base e aos poucos você vai estabelecendo as relações com as outras obras. Eu sou um tipo de espírita que eu vou ser muito sincero com vocês. No terceiro romance eu parei, porque eu não conseguia ver no romance, naquele momento, né, quando eu conheci a doutrina espírita, há 17 anos, eu não conseguia ver no romance a, os conceitos que eu tinha lido no Livro dos Espíritos. E aí eu preferi deixar de lado o romance e voltar ao estudo para Kardec, finalizando todas as obras, para depois ler outros romances e fazer a comparação. Isso eu fiz de forma intuitiva, ninguém me disse. Na época, eu não conhecia as obras do Herculano, então eu fui na intuição mesmo. E para mim foi muito melhor, porque quando eu voltei a ler alguns romances, eu fui muito mais maduro para conseguir identificar os conceitos que estavam ali presentes e até entender se havia ou não algum erro doutrinário ali naquele romance. Né? Pode passar, Will. Então, o, o, o Herculano nos coloca aqui o seguinte: quem se atreve a afirmar, por exemplo, que o rustanguismo é simples questão de opinião? Eu mesmo já escutei isso muitas vezes de alguns confrades espíritas, né? E aí o Herculano, como ele não tinha meias palavras, ele diz o seguinte: é uma obra de evidente mistificação, um decalque mal feito e deformador da obra de Kardec, visando a ridicularizar a doutrina verdadeira. O rustanguismo não pode, absolutamente não pode, ser aceito por nenhum espírita consciente, a não ser por efeito de fascinação. Né? Essa definição é perfeita, a meu ver, porque quem teve a oportunidade de ler as obras de Rustang, você não aguenta. É um nível de contradição tão grande com as obras de Kardec que você não aguenta. Inclusive, espíritos que, em tese, teriam se comunicado a Kardec, quando se comunicaram com Rustang, trabalharam textos completamente diferentes. É uma coisa, no mínimo, de você estranhar e colocar ali em xeque uma situação como essa. Fora as teorias mirabolantes, né? Que Jesus não teria reencarnado, de fato, que ele se apresentava para as pessoas com o seu perispírito materializado, né? E uma série de outros absurdos que tem lá presentes, né, nas obras dele. Né? Pode passar. Pode passar essa também, por favor. E aí o Herculano, ele traz alguns nomes que às vezes passam despercebidos da gente na história do Espiritismo, mas que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, ele fala sobre o Luciano dos Anjos, representando toda a diretoria da Federação Espírita Brasileira, sustenta e propaga o rustanguismo e nega aos espíritas o direito de instituir cursos de doutrina e de organizar instituições culturais espíritas, defendendo ridiculamente o autodidatismo como ideal de formação cultural. Só os que nada entendem dos problemas culturais podem apoiá-lo nessa proposta de retorno ao primitivismo. Inclusive, o senhor Augusto dos Anjos, não, né? Luciano dos Anjos, escreveu uma obra chamada Para Entender Rustang, numa tentativa mais educada e gentil, né, vamos chamar dessa forma, para apresentar um Rustang mais palatável para as pessoas, para ver se as pessoas conseguiam ali incorporar melhor as ideias do Rustang. Né? Então, foi uma tentativa que ele fez, assim como outros fizeram na sua época. O Wilton diz aqui o seguinte: para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Essa definição, ela aparece nesse sentido mais científico e filosófico
em diversas partes da obra de Kardec. Quando é que Kardec vai fazer alusão a uma perspectiva mais religiosa do Espiritismo? Depois de tanto o sacerdote insistir que o Espiritismo queria tomar o lugar da religião tradicional católica, né? O Kardec faz uma reflexão da doutrina espírita como uma doutrina de consequências religiosas, e não uma religião propriamente falando, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Exatamente. Então, aí está a fonte de toda a ciência e a pesquisa espírita e de toda a sua filosofia, que é consequência natural dessa pesquisa científica, né? Nossa amiga Solange, estudar Kardec é ter uma base sólida sobre o espiritismo. Exatamente. Gente, é um estudo para a vida toda. Não é algo que você vai conseguir fazer de forma em alguns meses, né? Então, a revista Espírita, por exemplo, é tanta informação que você precisa ler de forma mais direcionada, e você tem que ir com calma, degustando cada texto, fazendo as relações dos textos com as outras obras da doutrina espírita. É bom consultar as outras obras que o Kardec escreveu, além das obras populares, né, como Viagem Espírita, em 1862. Né? Então é bom que a gente também conheça essas outras obras em que ele descreveu um pouco mais ali sobre o trabalho dele. Pode passar, Wilton, por favor. Essa é a obra do Luciano dos Anjos, que eu falei, como o esforço dele para tentar apresentar um Rustang que pudesse ser mais palatável para o movimento espírita. Pode passar. Então, é necessário compreendermos o absurdo dessas posições, né, dessas teorias, se quisermos prestar algum serviço, por mínimo que seja, à causa espírita. Ainda neste caso, aplica-se admiravelmente a recomendação do espírito Erasto a Kardec. É preferível rejeitar 10 possíveis verdades ou acertos neste terreno do que aceitar uma única mentira, né? Ou uma única doutrina que esteja falseada. Então, essa recomendação permanece ainda até hoje para nós. Pode passar, Will. Até agora, o Espiritismo só foi conhecido no Brasil através dos 5 volumes da codificação. Só agora, gente, isso em 1974, certo? Só agora dispomos da coleção da Revista Espírita do tempo de Kardec, tão importante que ele mesmo a incluiu no rol das leituras necessárias para o bom conhecimento da doutrina espírita. Então, o Espiritismo, os primeiros registros do surgimento do Espiritismo aqui no Brasil datam do final do século XIX, a década de 1880, 1890. Né? Então, somente em 1974, portanto, mais de 100 anos depois, é que as revistas espíritas começaram a ser popularizadas no Brasil. Isso é um dado cultural muito importante para a gente compreender por que a revista espírita é tão ainda desconhecido do movimento como um todo. Aí, o movimento federativo, desde o início, valorizou os textos do Rustang, por exemplo, e não trouxe os textos da revista espírita. Como explicar isso? Qual é a explicação filosófica e cultural que nós poderíamos dar para isso? De você investir dinheiro, inclusive, e tempo para trazer uma obra que contradiz a doutrina, e as obras importantes da doutrina você se limita a trazer 5 por uma questão de percepção de que é o Pentateuco espírita, né? Pelo amor de Deus, não usem esse termo por aí, tá? Eu estou falando, mas eu estou sendo irônico. E aí vamos pegar aqui mais alguns comentários, né? O nosso amigo Wilton diz o seguinte: o espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem o proclamou, nova religião. Foi um passo errado, mas a paixão não raciocina melhor. Perfeito. Esse argumento de Kardec, perfeito. De tanto a igreja bater na tecla,
ela mesma acabou apresentando o espiritismo enquanto uma religião. Né? Essa parte está no que é o espiritismo. Pode passar, Wilton. Aí ele comenta aqui sobre o posicionamento de algumas pessoas, alguns dirigentes, né, de casas espíritas e instituições. E aí eu coloquei em destaque, em negrito, algumas partes para comentar. Chega-se a combater como perigoso o desenvolvimento cultural do espiritismo, e isso nas altas rodas das instituições de cúpula. Eu nunca vou esquecer de um seminário de uma casa espírita grande aqui em Fortaleza, que eu participei, em que uma palestrante muito conhecida aqui no estado do Ceará estava falando da relação entre psicologia e espiritismo. E aí, quando abriu para as perguntas, até porque é uma área que me interessa muito, a área da saúde mental, né, minha área também de formação, eu perguntei para ela se como ela via a pesquisa voltada para a saúde mental aliando com o espiritismo no Brasil, porque tem bastante coisa sendo produzida, né? Ela simplesmente se limitou a dizer que o espiritismo não precisava disso. O espiritismo não precisa que os pesquisadores façam o favor de fazer as relações dessas áreas do conhecimento com a doutrina espírita. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de fazer uma réplica à resposta dela. Mas eu fiquei tremendamente chocado, porque não é uma pessoa com um nível cultural baixo, não é uma pessoa que não teve acesso a informações, é uma pessoa que já há muito tempo espírita, se duvidar, é quase o dobro de tempo, não, o dobro não, mas vou colocar aí uns 10 anos a mais de tempo de caminhada espírita do que eu, por exemplo, e a pessoa se limita a achar que a pesquisa que alinha o espiritismo com outras áreas do conhecimento é um favor que os pesquisadores estão fazendo. Então, é muito difícil de compreender. Não é à toa que o Herculano, nessa obra também, A Pedra e o Joio, ele diz que o movimento espírita não tem um movimento intelectual. E não é à toa. Porque a postura é sempre essa ou de igrejismo, ou de religiosismo, ou de achar que o espiritismo não precisa disso. O espiritismo vai continuar firme e forte, de forma automática, na história da humanidade. Né? É como se ele não precisasse também de nós espíritas para fazermos esse trabalho. Né? Oi, Wilton. Microfone. Como eu não tenho papa na língua, eu não vou dizer o nome da pessoa em consideração à sua pessoa. Mas eu vou citar um caso que aconteceu conosco num seminário espírita cearense, né? Aquele que todo ano a federação faz. Uhum. O Divaldo, como sempre, é a estrela principal. Sim. Tem aquele outro moreno, que eu esqueço o nome dele, que quer falar igual o Divaldo, né? É o Raul Teixeira? Exatamente. Se você fechar os olhos, se apagar a luz, é o Divaldo. Pois é. Antes desse cidadão aí, falou Cajazeiras. O Cajazeiras fez uma palestra de quase 2 horas, brilhante, daquele jeito dele, explicando as provas científicas da existência do espírito. Uhum. 2 horas. Pá, como falou demais, atrapalhou, emendou logo o cara, já estava lá quase tirando o Cajazeiro do púlpito lá para falar, né? O tal de Raul. Eu acho que ele ficou meio estressado, porque esperou mais um pouquinho, e ele iniciou a palestra dele dizendo: o espiritismo não precisa ser provado pela ciência. Uhum. Eu me levantei e saí. Uhum. Não assisti mais nenhuma palestra do cara, porque, no mínimo, uma falta de educação gigantesca, meu irmão. Sim. Gigantesca. Para não falar na questão científica da coisa, né? Uhum. Porque se você se coloca na condição de palestrante, você tem que estar, pelo menos, aberto para que as outras visões do que você está falando, que você vai falar, se comuniquem, né? Se comuniquem umas com as outras, né? Conversem umas com as outras, dialoguem umas com as outras. Não jamais dizer um absurdo desse que o Espiritismo precisa. Tanto precisa que está aí, não vou falar, que está, né?
Se não, falar assim, Olha, olha, eu vou te dizer, viu? Além de tudo, além de ter sido uma tremenda falta de educação da parte dele, vamos combinar que desconsiderar uma pesquisa apresentada pelo Cajazeiras é, no mínimo, ignorância, né? Porque muito, se, muito. porque se tem um grande pensador espírita brasileiro é o Cajazeiras. Mas, infelizmente, a sanha do povo de demonstrar uma superioridade, né, da doutrina espírita parece que é uma coisa meio vaidosa, né? Mas o que se esperar de um cara que diz que no centro espírita que tem um retrato na parede não é kardecista? O que esperar desse homem, né? Sim, Falar o sim, quê? Deus ter piedade. é Desculpa verdade. aí. Desculpa Não, aí. imagina, imagina, perfeito, perfeito você ter compartilhado conosco essa história. Assim como tem muitas outras histórias, né, de situações em que a gente vê que pessoas que poderiam ser úteis na propagação da doutrina espírita para outras perspectivas, com outras áreas de conhecimento, por esse sentimento de vaidade, de uma posição de superioridade, ou de achar que a doutrina espírita não precisa disso, perdem excelentes possibilidades de colaboração. O próprio Cajazeiras, que o Wilton citou, se ele tivesse ido nessa lógica, ele jamais teria escrito essa obra, Depressão, Doença da Alma, que é uma colaboração, uma junção, uma aproximação, né, dos conhecimentos da psiquiatria com o espiritismo. Então, se ele fosse partir dessa lógica, então, ele jamais teria escrito essa obra, ele jamais teria escrito Bioética, que é uma reflexão sobre a eutanásia e outros processos que envolvem a bioética. Né? O próprio Herculano desenvolveu uma pesquisa que deu origem à própria pedagogia espírita, né? Aliando o contexto espírita ao contexto da educação. Então, são pensadores que, dentro da sua própria inquietude de pesquisa, eles avançam. Eles conseguem estabelecer essa relação que o próprio Kardec recomendou. Quando o Kardec diz que o espiritismo se relaciona com as diferentes áreas do conhecimento, é que essa é a premissa universal da doutrina espírita. Agora, essa relação mais direta vai depender de cada um de nós para construir as narrativas, as referências, os diálogos, os estudos, os textos a respeito. Depende do movimento espírita, né? Então, é muito triste quando você escuta um palestrante que tem uma abertura grande dentro do movimento espírita, que o espiritismo não precisa desse tipo de pesquisa. É você fadar ao movimento espírita ao religiosismo apenas, e não à pesquisa filosófica e científica também. Wilton, pode passar, por favor. Minha amiga Alane acabou de entrar, seja bem-vinda. Sempre bom tê-la por aqui. Pode passar também. Peraí. A Lani entrou aí, vou fazer aqui Foi, a propaganda aqui da Lani. A Lani entrou aí, foi? foi, ela tá assistindo. Hoje eu estou sem a minha. Eu acabei esquecendo de separar. Pode passar essa, Wilton, por favor. Pronto, e aí o Herculano Pires, ele vai adentrando um pouco mais na contextualização histórica do Kardec, que muitos de nós também desconhecemos, ignoramos isso, né? Então, qual era o contexto histórico, científico, filosófico que o Kardec estava inserido? O Kardec, enquanto educador, antes de conhecer a doutrina espírita, é praticamente ignorado o trabalho dele enquanto educador. Ele foi conhecer o movimento das mesas girantes com 50 anos, um pouquinho mais de 50 anos, né? Então, antes disso, ele fazia um trabalho incrível como discípulo de Pestalozzi, por ter estudado, né, na escola de Pestalozzi, na Suíça, e ele anexou o pensamento de Pestalozzi em diversos trabalhos que ele desenvolveu enquanto educador na França. Enquanto educador, ele foi um dos primeiros a propor um plano de educação pública para a França, que até aquele momento não havia um sistema de educação pública pensado para atender de forma universal as pessoas, e o Kardec já tinha essa preocupação que a educação pública deveria atender a toda a população, né, não só quem pudesse pagar os colégios mais caros. Enfim, ele tem um trabalho gigantesco
enquanto educador, enquanto pensador de sua época, mas que ainda nós precisamos nos aprofundar mais a respeito disso. Pode passar, Wilton. E aí eu recomendo, para quem quiser conhecer de forma mais profunda, o Kardec Educador, inclusive esse é o nome da obra, né? Kardec Educador é uma obra também recente. Eu digo recente assim, eu acho que ela tem uns 10, 8 anos, né? Que foi o resultado de pesquisa da Dorin Conte com um pensador polonês, que eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas eu tenho ele no meu Facebook, ele é muito gente boa, por sinal, né? E eles fizeram essa pesquisa do resgate histórico do Kardec enquanto educador da sua época. Então, essa obra relata diversas passagens da biografia de Kardec que a maior parte de nós ignora pela falta da pesquisa. Então, eu sugiro também a leitura dessa obra, é uma obra fininha também, que você consegue ler rapidinho. A Daiane diz o seguinte: já vivenciei algumas situações com pessoas que limitam o espiritismo e se colocam como guardião da verdade absoluta. Mais uma vez, ignorância. Exatamente. Né? O espiritismo não é à toa que ele não tem sacerdotes, ele não tem estrutura clerical, ele não tem hierarquia, porque o objetivo é que o conhecimento espírita possa ser horizontalizado, possa chegar para todo mundo. Então a gente não pode, a gente não tem guardiões do ponto de vista prático, né? A gente não tem guardiões da verdade espírita. O guardião da verdade espírita é a obra de Allan Kardec, complementada e acrescida de outras obras que foram sendo feitas ao longo do tempo, mas que ela, de forma basilar, é ela que contém ali a verdade espírita mais pura para nós, né? Oi, Hilton. Rapaz, a gente tem um pensamento parecido. Eu pessoalmente reputo o maior erro do movimento espírita foi ter transformado o espiritismo em mais uma religião. Ainda vem com aquela história de que não é mais uma religião, é o futuro das religiões, ou a religião do futuro e tal, e tal. A gente não gosta nem de pensar, quanto mais de falar nessas coisas, né? Sim. Mas a gente entende que o desconhecimento das pessoas é tão grande que a gente que trabalha no atendimento fraterno ou no amparo, um passo de cura e tal, a gente escuta cada coisa, né? A pessoa roda meio mundo, tenta tudo, a última esperança é o espiritismo. Aí vem na casa espírita, toma um passe, não se cura, aí sai falando mal do espiritismo, no espiritismo, bababá, babá. Um dia desse, só para parar de lhe atrapalhar muito, um dia desse deu um passo na pessoa aqui, tá, a pessoa não se curou, não melhorou, não ficou boa. Aí eu ouvi que, tá vendo? Essas coisas de graça não presta, não pode prestar. Aí, gente, fazer o quê, né? Continuar. Batendo na mesma tecla. O nosso trabalho é de formiguinha, né? A gente está aí no meio de concepções equivocadas do povo sobre o espiritismo, a começar, às vezes, pelas pessoas que detêm um espaço de fala, né, dentro do movimento espírita, e a gente é lutar mesmo para levar um contraponto, uma outra perspectiva mais positiva sobre a doutrina, né? Tem uns absurdos que a gente não consegue se calar, né? Às vezes até perde amizade, não, porque se perdeu não era amizade de verdade, né? Perde o contato com as pessoas. Certa feita, um cidadão aqui, que eu vou preservar o nome, veio aqui na casa de João falar sobre aborto. Rapaz, uma palestra assim que se emocionou. Rapaz. O cara falando da vida, do momento da concepção. Só faltou a gente ver assim o espírito juntando lá os primeiros cordões do cordão de prata, né, nas primeiras células, né? Palestra interativa. Até o bonequinho do feto, sabe, bem pequenininho, para a gente ver tantas semanas e tal, uma coisa assim, muito bacana, macho. Aí eu fui entrei em contato no Face do cara para deixar uma mensagem. Quando
Quando abriu o Face, tá lá, bandido bom é bandido morto, tem que matar, toca fogo, fulano de tal, enforca. Meu Deus do céu. Como é ainda tem esse possível detalhe. isso? Como é possível isso, rapaz? Como é que você fala e a postagem era naquele momento, era um comentário naquele momento, sabe? Depois da palestra, mas como é que você ensina a pessoa a manter o padrão vibratório, um pensamento positivo numa palestra brilhante dessa e sai? É melhor ir para o forró, para o cabaré, né? É melhor do que fazer isso aí, mas pelo amor de Deus. Perdi o isso amigo. mesmo. Não, mas eu compreendo perfeitamente. Recentemente, eu excluí uma pessoa do meu Facebook, que é uma pessoa que participa de um grupo espírita comigo, defendendo coisas absurdas. O bandido bom e o bandido morto que você falou era o mais básico que ele defendia. Mas na casa espírita, dialogador, né, fala mansa, temos que trabalhar o amor, não sei o que, etc. Mas na rede social, é só esse tipo de coisa que defendia. Aí, só que eu nunca tinha visto, né? Até que um dia apareceu lá para mim. Eu digo, rapaz, eu não tenho a menor condição de ter uma pessoa dessa no meu Facebook. Aí eu excluí. O bandido bom é bandido recuperado, meu irmão. É ao menos um espírito a fazer o mal do lado de lá. Exato. A nossa querida Alane mandou aí para nós. Se as falas nas casas espíritas fossem menos formais e impessoais, de uma forma mais real, como essa de vocês, seria muito mais acessível à compreensão da doutrina. Exato. Porque muitas vezes na casa espírita tem aquela hierarquia que o povo cria, né? E aí somente algumas pessoas é que detêm determinados conhecimentos e etc. E tem muita aquela coisa da fala mansa, que você não consegue sentir muitas vezes uma verdade, né? A gente consegue ser verdadeiro com os outros sem precisar ser grosseiro, sem precisar falar coisas descontextualizadas, né? A gente pode criar um laço de afetividade mais natural, em que, inclusive, a afetividade mais natural ela é mais forte, porque ela se mantém frente às adversidades. Aquela afetividade que é somente da boca para fora, ela acaba muitas vezes indo embora ali na primeira dificuldade que aparece, né? Mas você, como psicanalista, psicólogo de coisa aí, a gente sabe que é complicado quando você é verdadeiro. Quando você tem que dizer a verdade para a pessoa. É complicado. As pessoas não vêm na casa espírita atrás de saber a verdade. Elas vêm atrás de arranjar a solução do problema dela, seja qual for. O marido que foi-se embora, a mulher que foi lá, o emprego que está ali, ou o emprego que não vem, as portas que estão fechadas, não consegue se concentrar. Ela não quer saber que isso aí só se resolve se ela se modificar e se melhorar, bro. Ela quer que você vá lá e saravá, manda os espíritos embora e pronto, resolveu o problema, que é o milagre. Porque eu vejo dois níveis aí nessa situação. O nível da pessoa que não tem o conhecimento e que está procurando a casa espírita para ajuda, né? E o nível daquela pessoa, das pessoas que já são trabalhadoras, que já são conhecedoras da doutrina, mas que às vezes o tratamento superficial fica muito mais aparente. Mesmo a pessoa já sendo espírita há muitos anos, já tendo uma amizade há muito tempo, né? Eu ainda sou a favor da gente trabalhar o máximo possível dos aspectos de verdade, de sinceridade, para que a gente possa, inclusive, favorecer a autonomia das pessoas, né? Às vezes, tem pessoas que podem se sentir enganadas com algumas falas meio mansas que a gente encontra, e de depois exatamente não ter, de não encontrar o que ela procurava poxa, se sentir meio que enganado porque ela achava que iria encontrar, né? Então, a gente pode ser verdadeiro de forma amorosa, de forma carinhosa, amparando ali a pessoa, né? Então, é possível também. Tem um cabo ali que me esculhamba até hoje, porque eu disse que Jesus era revolucionário. Mas até hoje o cabo me esculhamba. Onde ele escuta o meu nome, ele me esculhamba. Rapaz, essa quarentena tem sido... Quarentena não, né? Essa noventena... A quarentena já foi embora há muito tempo.
têm sido muito reveladoras sobre determinadas situações do movimento espírita, da forma como as pessoas tratam os palestrantes e os temas que os palestrantes tratam, sabe? Eu tenho observado, sim, e tem sido bem curioso. Eu não fico chateado, não, com algumas casas. Mas é notório, quando você fala determinados conteúdos que incomodam, a casa não me convida mais. Mesmo que você não tenha falado nada específico daquela casa, mas o povo toma para o nível pessoal uma reflexão que é geral que você está fazendo, né? Então eu fico só observando. Tem casa que eu frequento que só me convidou uma única vez para uma palestra nesse período. Provavelmente não gostou de alguma coisa que eu falei, porque eu tenho trabalhado as questões sociais também nas minhas falas, né? Não sei. Inclusive, essa mesma casa, para deixar aqui registrado para todo mundo, ela convidou o palestrante que queria abrir o centro espírita em plena quarentena. Ele vai ministrar uma palestra ao vivo para essa casa. Então, é difícil compreender, né? Alane. Para deixar registrado, quem queria abrir a casa espírita em plena quarentena, em abril, era o Carlos Bacelli. E ele é que será o convidado aí dessa casa. O Bacelli a gente pode esperar tudo, né? Pois é. Alane, pois eu pergunto na cara para a pessoa, tá falando de amor? E o bandido que tu queria morto era de amor também? Muito boa, muito boa. É dizer a verdade mesmo. Gostei. Essa palestra, atrapalhei demais dessa vez. Não, na verdade, eu ia sugerir que a gente adiantasse já para encaminhar o encerramento, porque assim, a gente não vai ter como esgotar a obra, né? Eu deixo como sugestão que as pessoas possam pesquisar um pouco mais sobre essa obra, porque ela, embora fininha, ela é bastante complexa. A gente não tem como esgotar mesmo em duas partes. A gente fez um esforço de trazer o que havia de mais importante. Então eu queria só destacar o último slide para a gente poder encerrar. Deixa eu ir lá. Na verdade, o penúltimo, porque o último é de agradecimento. Chegando lá, cheguei. Vou botar aqui agora. É esse? Isso, perfeito. Só para destacar, vocês devem lembrar que eu falei, quem acompanhou também a primeira palestra, que o Herculano fez essa obra também como uma resposta à obra do Hernani Guimarães, que é a teoria corpuscular do espírito, né? Então eu apresentei brevemente, é uma obra de 1961 e que quando ela foi lançada, ela foi tida como uma obra que vinha reformada, doutrina espírita, uma obra revolucionária e tal. E o Herculano Pires, na calma que era peculiar a ele, fez um estudo profundo dessa obra e começou a escrever pequenos artigos semanais que ele publicava nos jornais comentando essa obra, né? Então ele demorou um tempo para fazer uma análise, até porque a obra pretendia ser complexa, né? Inclusive, alguns desses artigos estão nessa obra A Pedra e o Joio, e vale a pena a gente conferir. Eu destaquei 5 erros conceituais que eu considerei principais dentre as críticas que o Herculano faz a essa obra do Hernani Guimarães. Só para vocês verem como é que uma obra que pretende reformar a doutrina espírita, olha só os erros básicos conceituais que essa obra apresenta. Primeiro, reformulação de conceitos espíritas, ligando-os mais diretamente à ciência material, conceitos como fluido vital, vibração, etc., saem, então, do contexto espírita para a exaltação dos conceitos da física. E aí, é óbvio que não tem como ser o mesmo conceito se você está trabalhando com uma base que não é material. Eu não posso usar a mesma perspectiva de fluido vital na física e aplicar ao espírito, aplicar as questões energéticas na visão espiritual, né? Então, já começam em um primeiro erro grotesco. O autor tenta justificar essas alterações conceituais
dizendo que o espiritismo não pode permanecer estático e que deveria reformular seus conceitos básicos para acompanhar o progresso da ciência. E aí, o caráter de acompanhar o progresso que o Kardec traz para a gente na obra espírita é o de acompanhar, mas não de ser totalmente reformulado para poder atender à demanda dessa ciência. Né? A ciência também deve ser capaz de dialogar com o espiritismo. Se para dialogar com ela a gente tiver que reformulá-lo, então perde-se completamente o sentido da construção da filosofia espírita. Toda construção filosófica exige uma teoria do conhecimento própria. E nós já temos essa teoria do conhecimento espírita. Ela pode ser complementada com o passar do tempo, mas ser totalmente reformulada para atender a uma demanda da ciência material não faz o menor sentido. O próprio Kardec dizia que o espiritismo não é da alçada da ciência, mas quando ele fala isso, ele está se referindo à ciência material e não à ciência espiritual que ele próprio espiritismo fundou. O autor propõe uma visão atômica do espírito, olha só que interessante, definindo a partir dessa perspectiva atômica, inclusive para descrever o espírito como o espírito é criado. Então, ele descreve lá na obra dele que o espírito é uma junção molecular de átomos, ele dá 3 nomes lá de 3 partículas, que essa junção dessas partículas vai formar o espírito. Né? Olha só como é que um ser espiritual vai ser formado dessa matéria, da forma como ele está descrevendo essa matéria mais bruta. É totalmente surreal. E ele, não satisfeito, ainda fez uma teoria da criação do espírito, coisa que nem os espíritos superiores ousaram fazer. E aí o cara vai lá, com base na ciência material, para poder fazer essa teoria da criação do espírito, o que é totalmente absurdo também frente aos postulados espíritas. Além disso, ele diz: o espírito não seria criado por Deus, mas sim seria o resultado natural da própria evolução atômica, que, num dado momento, faria surgir o espírito. A inteligência espiritual também seria fruto dessas interações atômicas, e a vontade do espírito não contribuiria para isso. Ou seja, o Herculano Pires identificou que é uma obra completamente materialista, querendo passar uma visão espírita de reformular conceitos, mas reformular conceitos sem a menor comprovação, sem a menor pesquisa aprofundada. Né? Então, 2 coisas muito graves aqui. A teoria da criação do espírito, que nem os espíritos superiores fizeram, né, essa teoria, e dizer que o espírito não foi criado por Deus, quando categoricamente os espíritos superiores disseram a Kardec que os espíritos são criados por Deus. Né? Então, não faz o menor sentido do ponto de vista dos conceitos originários da doutrina espírita. E ainda, para terminar, ele diz que ele não conceitua a importância do perispírito para a ação do espírito na matéria. Ele praticamente ignora o perispírito na obra dele, o que também é um erro grosseiro, conceitual, já que a gente sabe que a importância que o perispírito tem para a interação espírito-matéria, para a reencarnação, para os fenômenos mediúnicos. Né? Então, é difícil de compreender por que ele simplesmente ignorou o perispírito. O Herculano elenca outros erros que essa obra comete. Tá? Ele elenca, eu acho que uns 15 erros conceituais. Mas eu achei esses os mais gritantes, porque são conceitos básicos que a gente aprende quando a gente começa a ler a obra de Kardec. Então é muito absurdo que uma obra que pretenda reformar simplesmente ignore o que foi construído antes e coloque uma nova ideia por cima, sem uma análise mais profunda e muito menos sem justificar por que ele chegou nessa perspectiva de pensar, por exemplo, o espírito como um conjunto de átomos. Né? Então, fica aí o alerta. Né? Então, o Herculano faz análise dessa obra, mas ele acaba fazendo análise de várias obras de forma mais breve ali, no decorrer da obra A Pedra e o Joio. Vale a pena a leitura, tá bom? Só ver aqui alguns comentários. A Solange diz: tu não passou no teste de avaliação do atendimento espiritual, por isso não foi chamado novamente. Quem
Quem ganhou foi você. Exatamente. Porque a pior coisa que você tem é de você não poder falar algumas ideias na sua palestra com medo do povo. Ah, meu Deus, eu não vou falar porque vai me lembrar, não sei o quê. Gente, uma coisa eu aprendi com Herculano. A gente debate ideias. A gente não está preocupado em debater a pessoa. Né? Quando a gente cita a pessoa, na verdade, é para dar um exemplo das ideias. Né? Mas tem muita gente que leva para o lado pessoal as reflexões que a gente faz, que o Wilton faz, que eu faço. A gente já está acostumado. Né? A Alane diz: o Carlos Bacelli não nos representa, com certeza não nos representa. Né? Quis abrir um centro espírita no meio de uma pandemia, né? Achando que era uma coisa boba. A Alane também diz que nem a cantora Elizabeth Lacerda, que disse que o ex-ministro da Educação é um herói para ela e está esperando as milícias celestes para salvar o país. Gente, eu só me lembro das obras do Robson Pinheiro, que ele é uma trilogia, né, que ele fala sobre o PT, que a ascendência do Moro era um plano da justiça divina para tirar o PT do poder. Rapaz, é de você querer deixar de existir naquele momento quando você lê essas obras aí muito estranhas, né? E a nossa amiga, só para ler aqui o último comentário, a nossa amiga Siloé, se os dirigentes espíritas procurassem focar apenas suas explicações da codificação, no seu primeiro momento, não inventariam respostas. Aí seriam autênticos a Kardec. Daí as soluções seriam corretas aos necessitados. Também é uma outra questão importante, né? Então é isso. Por hora, eu encerro por aqui. Meu amigo, tem doido para tudo. Tu tá dizendo que para estudar Herculano Cristo tem que ser doido? Não, o doido que está esperando as milícias celestes aí para salvar o Brasil. Ah, sim. Tem doido para tudo, cara. Lógico, a gente entende que a ignorância e a falta de conhecimento de uma população sofrida, de um povo sofrido, carente, né, que é mastigado, as suas ideias são mastigadas ali dia a dia, naquela água mole imperadura, tanto bate até que fura. Já diziam os pensadores aí, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Então, essa martelada que foram aí 10, 12 anos de martelada todo dia, eles não estão aguentando 2 meses, macho. 2 meses estão fazendo o que fez durante 30 anos aí, né? Então, tem doido para tudo, a gente fica triste, mas há de reconhecer que, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, se nós estamos encarnados no mesmo planeta, à mesma época, com essas pessoas, das duas umas, ou nós somos bem próximos, de evolução espiritual bem próximos para estarmos juntos, ou nós fomos alçados aqui para tentar, de uma forma ou outra, crescer espiritualmente, fazer as pessoas evoluírem espiritualmente. O que eu não acredito. Eu acho mais fácil, mais lógico e mais concreto que nós também não somos muito melhores do que eles. Então, talvez muitos de nós já passamos pelo processo do arrependimento e o começo da transformação moral. Sim. Né? E quando nós olhamos para as pessoas que colocam no Cristo, no cristianismo, essas facetas que nós estamos ouvindo aí, o Cristo da goiabeira e tal, essas coisas, nos dá uma tristeza maior ainda, porque percebe que são pessoas sem a menor condição espiritual e moral de estar nas posições que estão. Mas se estão, é porque cada povo tem o governo que merece. Mas, como diz Jesus, a gente devemos, como dizia sempre, vai e não torne-se a pecar para que não te aconteça coisa pior. Né?
Então a gente entende que essa transformação, dessa transformação, é só eu que estou ouvindo uma zoada, tu também está ouvindo isso? É transcomunicação instrumental. Eu tentando disfarçar para não rir. Dois gatos começaram a brigar aqui em frente ao apartamento. O acaso não existe, meu irmão. A moto é essa. Pois é. Ai, meu Deus. Com essa a gente pede para você você fazer a nossa prece final, né? Que Deus tenha piedade de nós, que a gente possa compreender que Kardec ele veio para nos colocar o alicerce seguro. Toda e qualquer obra que veio depois de Kardec deve sim ser analisada pelos critérios que Kardec ensinou. Uhum. Se estiver fora desses critérios, se for contra, também não se rechace totalmente de uma vez, imediatamente, não. Vamos analisar, vamos ver de onde veio. Né? Quem sabe, de repente, Jesus manda alguém vir para poder. Mas vamos analisar, porque Kardec ensina exatamente isso. Uhum. Estudar a mensagem, separar aí o joio do trigo, né? Isso. E tirar o que é ruim, descartar e aproveitar o que é bom. Uhum. Então, a gente entende que esse processo que nós estamos vivenciando agora é um processo que obrigatoriamente tornará o mundo um mundo melhor. Porque se uma única pessoa de toda a população mundial se tornar melhor por conta dessa pandemia, o mundo já melhorou. Uhum. Né? Então, nós vamos sair, sim, vencedores dessa pandemia, independente de tudo que essas forças, vou chamar assim, não vou citar o nome da autora, essas forças involutivas, né? que tentam bloquear o progresso da humanidade, independente do que elas façam, no fundo, quando nós analisarmos pela ótica do espiritismo, da doutrina espírita, todo esse pessoal aí são apenas agentes da justiça divina. Não é? Exato, exato. E nós temos que aprender a conviver com eles. Exato. Tem um meme que eu queria citar, só para... Eu me lembrei desse meme, que é um meme que diz assim: olha, participar de fatos históricos marcantes é muito cansativo, eu não quero mais não. Então tem sido um desafio grande, né, para nós, para todos nós. Desafios de ordem social, que a pandemia trouxe ainda mais, né, as desigualdades sociais profundas que a gente tem, e a dificuldade normal da própria pandemia, do receio, do medo, de ter que reconstruir alguns significados para a nossa própria vida, aquela rotina que muitas vezes estava excessivamente puxada, né? E que agora a gente está tendo um tempinho a mais de parar para pensar sobre ela. Então, são questões que têm que impactar de alguma forma positivamente na nossa melhora espiritual, né? Uma vez que nada acontece por acaso. Né? Isso então, vamos fazer a nossa prece, que nesse momento de comunhão com a espiritualidade amiga, através da prece e das boas energias, que a gente possa agradecer pelas oportunidades de aprendizado, por termos reencarnado com a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita como uma forma de ampliar o nosso horizonte espiritual, ampliar o nosso autoconhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver um nível maior de consciência para as tarefas que a gente precisa cumprir na existência atual, em prol da nossa evolução individual e também da evolução do nosso próprio planeta. Que possamos nos fortalecer sempre com base na fraternidade, no amor e no respeito mútuo com todas as pessoas, construindo, assim, uma perspectiva de mudança de sentimentos e de comportamentos
em todos os contextos sociais em que a gente esteja inserido. Agradecemos à espiritualidade amiga e ao nosso Pai Criador pelas oportunidades. Que assim seja. Olha, meu amigo, antes de concluir, me veio aqui, a pessoa fala aí a respeito do Bacelli querendo abrir o centro espírita, para a gente ver como as coisas estão mudadas, como o mundo está mudando, né? Nós temos um espírita com conhecimento ele tem, pode até não fazer o uso correto, mas tem o conhecimento. Querendo abrir a casa espírita, colocando em risco as vidas, né? Incentivando isso, porque se ele é uma pessoa de notoriedade, ele está falando, está incentivando isso, seus seguidores o seguirão. E temos agora uma resposta da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós tanto criticamos pelo seu passado, se negando a abrir as igrejas, mesmo estando autorizados, porque querem preservar vidas dos seus fiéis. As coisas estão melhorando. Sim. Exatamente. Esse espírita, ele ignora completamente a reflexão que o Kardec faz sobre a epidemia de cólera. Ele ignora que se expor voluntariamente a um perigo, mesmo você tendo informações suficientes, isso é uma espécie de suicídio, né? Então, é muito complicado quando isso parte de uma pessoa que tem muitos seguidores, obras publicadas, e que não está velando pela vida, né? E que conviveu ali com o Chico ali um bocado de tempo, né? Pelo menos ele fala, né? É o que ele fala, exatamente. Né? Fala, né? Quando junta ali na mesa quadrada ali, ele, Geraldinho, e tal, os caras sabem tudo da vida do Chico Xavier. Até o que o Chico não sabe. Aí, meu filho, boa noite, obrigado. Vamos. Boa noite, Wilton. Continuação, né? Depois... Muito obrigado a todo mundo. Depois eu vou pensar numa outra obra de Herculano para a gente continuar conversando sobre as obras dele, tá bom? Obrigado a todo mundo que esteve conosco hoje. Sempre bom tê-los por aqui também. Valeu, boa noite, Solange. Valeu, Wilton. Silene, que estuda com a gente, estudar Kardec para extrair e ver o que não está de acordo com os ensinamentos dos espíritos, mas tantos estudam e caem no eu e vão entrar no orar e vigiar. Olha, Silene, infelizmente, tem muito cristão que não segue o Cristo. Tem muito espírita que não segue o espiritismo. Infelizmente, é a verdade. É verdade. Você não pode chamar de verdadeiras espíritas pessoas que estão vivendo no ódio, na raiva, no rancor, pessoas que só plantam dor e sofrimento. Não dá, não, completamente é antítese, né? É antítese, não dá. Aí você tendo dentro do movimento essas casas espíritas, essas pessoas dirigindo as casas espíritas, eu tenho que agradecer por eles não me chamarem para estar lá, meu amigo. Não acho ruim, não. Eu não faço questão de falar nem aqui, mesmo na minha casa, muito mais na casa dos outros. Se tiver uma oportunidade de pincelar assim, um conhecimento e compartilhar, ótimo. Senão, eu sou adepto daquela frase de Jesus que diz assim: se eu quero que ele fique, que te importa a ti? Segue-me tu. Ninguém salva ninguém, né, meu amigo? Cada um salva a si próprio. Exatamente. É isso mesmo. Perfeito. Boa noite. Valeu, Wilton. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus.